Prezadas amigas, prezados amigos que nos acompanham. Iniciamos nosso momento de reflexão espírita em torno da obra Quem é o Cristo? Da psicografia de Raul Teixeira, ditada pelo Espírito Francisco de Paula Vitor na edição da Frater. No capítulo 15, intitulado Os Valores Reais, o Padre Vitor nos traz considerações, como sempre, muito apropriadas aos nossos dias, visto que as mensagens dos espíritos nobres e de sabedoria parecem sempre que foram escritas hoje. O bondoso Espírito nos traz, dessa vez, o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 41. O contexto desta passagem, mais uma vez, dá-nos uma ideia de quem é o Cristo, de como o magnânimo Espírito não se deixava intimidar pelos agressivos e arrogantes doutores da lei, nem pelos sacerdotes do templo de Jerusalém, porque o Messias sabia exatamente quem ele já era, conhecia seus exatos valores, sua posição junto ao Criador, sua posição na terra como verbo e luz do princípio, segundo o Evangelho de João, capítulo 1, e nem por isso vangloriava-se diante deles, nem do povo, apesar de sua grandiosidade espiritual, que não temos nem condições de compreender. Nesta ocasião, nesta passagem, Jesus estava no Templo de Jerusalém, sendo mais uma vez contestado pelos fariseus e sacerdotes, porque insistia em curar aos sábados. E o Cristo lhes respondendo, deixa claro que não estava preocupado em agradar e nem ser aplaudido por suas obras diante dos homens, porque as fazia em nome de Deus, que lhe havia outorgado autoridade. Jesus Cristo é um espírito de total inteireza do que pode fazer, ou seja, de domínio e conhecimento das potencialidades máximas da luz divina que já era, desde antes da terra existir. A palavra Cristo significa Messias em hebraico, o enviado de Deus para a salvação. Mas, numa compreensão espírita, já dissemos isso aqui uma vez, vamos repetir. Um Cristo é um espírito que alcançou as culminâncias da evolução e, por isso, passa a fazer parte da Assembleia de Co-Criadores Maiores com Deus, como conceituou o espírito André Luiz no capítulo 1 da obra Evolução em Dois Mundos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E por isso, esta união indescritível com Deus, falo dizer, ser um com o Pai e ter autoridade para agir em nome de Deus. Encontramos também estas informações na Revista Espírita, mês de fevereiro de 1868, com o título Os Messias do Espiritismo. Jesus é o máximo exemplo de fidelidade a Deus e fidelidade a si mesmo, absolutamente consciente de si e de sua missão. Sua palavra plena de magnetismo luminoso, mas sem arrogância, possuía autoridade e era sentida por todos, inclusive por esses homens, por isso o detestavam. Então, no capítulo 5 do Evangelho de João, Jesus afirma que as obras que o Pai lhe deu para fazer dava testemunho a seu respeito e que se eles, os doutores da lei e os sacerdotes, examinassem as Escrituras, constatariam que essas obras testemunhavam a seu respeito. No entanto, o Cristo sabia que aqueles homens, cheios de arrogância e prepotência, sem ter autoridade moral,
não estavam interessados na verdade que ele trazia e demonstrava. Aqueles homens não tinham amor a Deus em seus corações. Eram religiosos de cultos externos, de exterioridades, de muitas regras, mas sem fidelidade alguma, nem a Moisés, nem a Deus, nem a si mesmos. Jesus, então, lhes assevera, no versículo 41, com toda a autoridade de sua posição messiânica: eu não aceito glórias que vêm dos homens. Ou seja, o Cristo não precisava da opinião nem aceitação deles. Portanto, não esperava a concordância deles. É neste contexto que o Padre Vítor reflete nesse capítulo. Ele vai chamar nossa atenção para a importância de sabermos quem somos, sabermos nossos reais valores morais e intelectuais para agir no mundo, conscientes e fiéis a eles, mas sob os auspícios da humildade e da simplicidade, pois nossa evolução está ainda em seus começos. O Espírito Camilo, em O Tempo de Deus, capítulo 12, na psicografia de Raul Teixeira, pela editora Frater, nos traz o capítulo intitulado No Aprendizado da Fidelidade, onde nos oferece um excelente conteúdo de reflexão, quando afirma que os indivíduos, nós, os que estamos em evolução na Terra, não estamos acostumados a usar em favor de nós mesmos as verdades que já conhecemos. Porque se alguém não é fiel a si próprio, diz Camilo, não poderá ser fiel a quem quer que seja ou ao que quer que seja. Entendemos nessa frase do Espírito que não ser fiel, nesse contexto, é não saber quem somos de verdade, quais nossas reais possibilidades em qualquer área de atuação, o que conseguiremos suportar nos relacionamentos, na vida cotidiana, na profissão, sem correr o risco de ser infiel a nós e ao outro. Mas Camilo vai mais além em suas considerações. Ele diz assim: a fidelidade ao bem corresponde à obediência da razão, uma vez que o indivíduo consegue nesta obediência à razão avaliar com seus conhecimentos, com sua maturidade, o valor de ajustar-se e ser fiel. Essa consciência de fidelidade faltava naqueles religiosos, pois conheciam a verdade das Escrituras, mas não a obedeciam. Não obedeciam à própria razão que já estava iluminada com a verdade das Escrituras, mas não obedeciam. Por nossa vez, a mensagem do Padre Vítor, como a do benfeitor Camilo, quanto aos conhecimentos espirituais recebidos pelo Evangelho Redivivo, deixa-nos comprometidos com a verdade, quando declara que, sempre que entendemos o porquê de fazer ou deixar de fazer algo e verificar tudo o que pode nos iluminar ou empanar a vida, mostramos aptos a eleger o que constrói, reconstrói ou ilumina a nós e ao redor de nós, alcançando a harmonia por tornarmos-nos fiéis. Este é um grande compromisso e responsabilidade com a verdade que esposamos. Um grande desafio, ser fiel. Daí, Camilo termina
a mensagem do capítulo 12, conclamando-nos ao estudo dos textos espíritas, assim como a sua prática, para iluminar nossos passos e o nosso interior. Relembra-nos o Padre Vitor que Jesus recebeu na terra muitos títulos, como Príncipe da Paz, Senhor dos Demônios, Rei dos Judeus, Blasfemos e outros. Mas, por ser fiel a si e a Deus, por saber ser a luz do princípio do mundo, a água viva que nos dessedenta, o Espírito, e a videira que nos sustenta a evolução, os elogios nunca lhe subiram a cabeça, nem lhe encheram os olhos. Assim como as agressões e as críticas nunca o deprimiram, nem desestimularam. Terminamos, assim, este excelente episódio com o bondoso benfeitor Padre Vitor afirmando que, até hoje, grande parte da humanidade dá ao Divino Mestre variadas denominações e títulos, sem que isso perturbe a sua pulcritude, sua fulgurância, seu ministério divino, deixando-se tocar tão só pela sincera honestidade dos corações humanos que o amam, que o servem e que o seguem em qualquer ponto do planeta. Muita paz.